Olá, boa noite. Está começando o programa Super Conversa da Rede Super de Televisão. Eu sou Wellington Silveira e hoje falaremos sobre o direito eleitoral. Para participar do debate, nós convidamos o Dr. Daniel Maia. Ele é advogado, especialista em direito administrativo, gestor público, procurador-geral e assessor legislativo com ampla experiência nas áreas de gestão, direito público e eleitoral. Ocupou diversos cargos, entre os quais destaca-se procurador-geral do município de Contagem e também do município de Patinga. Doutor Daniel, uma alegria muito grande poder te receber aqui no nosso programa. Obrigado, meu amigo Wellington. Igualmente, é um prazer estar aqui com você para falar com os nossos telespectadores um pouco sobre o direito eleitoral e sobre as nossas eleições que estão chegando, né? E você que está nos acompanhando pode participar fazendo a sua pergunta, tecendo a sua crítica e também a sua consideração. Eles podem participar pelas redes sociais da Rede Super. Excelente. E eu sei, como é uma pessoa muito popular, que as pessoas te conhecem muito bem, então vai ter muita gente participando lá. Se Deus quiser. O direito eleitoral é uma área que regula e protege o direito ao voto e a soberania popular. Além de organizar todo o processo eleitoral, ele protege o direito ao voto de todos os cidadãos adultos, independente de sua alfabetização, classe, cor, renda, sexo e etc. Assegura também o direito da soberania popular e regula todo o processo eleitoral, que vai desde os requisitos mais básicos para a candidatura e criação de partidos políticos até a divulgação dos resultados da eleição. Exatamente, Wellington. Doutor Daniel, as eleições desse ano prometem um clima muito tensionado, em função da polarização que é própria desse ambiente que se estabeleceu no país nos últimos anos. É verdade. E a tendência é que a Justiça Eleitoral tenha mais trabalho para fiscalizar e assegurar que as eleições transcorram dentro dos limites da legalidade. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso para a gente. Claro, é um prazer. Eu gosto de falar que nós estamos chegando assim, na época da festa da democracia, né? É um momento muito importante para o país. Nós vamos ter um processo eleitoral agora para eleger presidente, governador, senador, deputados federais, deputados estaduais. E o direito eleitoral, ele traz todo o arcabouço que protege esse processo para que ele ocorra dentro da maior lisura, né, da maior regularidade, para que os candidatos disputem ali o pleito de forma igualitária e que seja escolhido de fato aquele representante que o povo precisa, que o povo quer, né? Então, assim, nós temos agora, vimos nesses últimos processos eleitorais que foram extremamente polarizados, né, foram marcados por radicalismos de vários lados, e nós temos agora um papel muito de uma justiça eleitoral ser mais conciliadora para manter o país no rumo que ele está seguindo, né, as instituições democráticas fortalecidas, e esse direito vem fazer esse papel agora muito bem. Agora, nos diga uma coisa, doutor. Como qualquer outro ramo do direito, o direito eleitoral também é dinâmico e ele precisa se modificar para ajustar as novas demandas da sociedade e precisa adequar aquilo que é o fenômeno do momento. E o fenômeno político, o fenômeno eleitoral, ninguém pode negar que tem mudado sobremaneira no nosso país. O senhor acha que a Justiça Eleitoral está devidamente preparada para oferecer a resposta adequada? E nós sabemos que houveram mudanças mais recentes na norma eleitoral. Queria que o senhor dissesse, assim, destacasse aquilo que é substancial, aquilo que foi importante, o senhor entende que mudou agora mais recente. Excelente. Eu gosto de falar que o direito eleitoral ele é o direito que se modifica, que é modificado com maior velocidade no país. Para você fazer uma alteração numa legislação, você leva aí de 5 a 10 anos para que ela seja implementada. No direito eleitoral, não. Como você tem eleição de 2 em 2 anos, isso é muito rápido, o próprio Congresso se mobiliza e as normas têm sido alteradas de forma muito intensa nos últimos 15 anos. Então, nós tivemos grandes mudanças aí na legislação que já estão consolidadas, como a proibição de doações de pessoas jurídicas, como a proibição de realização de grandes comícios, com grandes shows, distribuições de brindes, né, ou qualquer benefício. Que foi importante, porque isso era compra de voto, não? Verdade. Exatamente, era uma compra de voto que acontecia, e aquele eleitor ali que está numa situação mais delicada, que está mais fragilizado, ele acabava vendendo o seu voto em troca de um pequeno benefício. Então, isso hoje é extremamente protegido pelo direito eleitoral e fiscalizado pelos órgãos de controle. Aí eu destaco o Ministério Público
Eleitoral, a própria Justiça Eleitoral, com seus juízes, tribunais. Tem feito um grande trabalho. Tem feito um grande trabalho e tem fiscalizado nesses pontos. Algumas alterações que vieram e que ocorreram de uma forma muito intensa nessas últimas eleições, em relação às redes sociais, até porque a tecnologia e a internet, elas mudam com uma velocidade muito alta, né? E nós tivemos que adaptar a legislação eleitoral para conseguir abranger essas redes sociais, essas novas formas de comunicação, de participação da população e comunicação com as massas, né, com o nosso povo. O senhor chamou atenção para uma coisa muito importante que eu queria que a gente pensasse esse assunto para falar para quem está nos acompanhando. Grande parte das pessoas hoje participam da política, participam das eleições pela via da rede social. É lá que ele comenta, é lá que ele compartilha, é lá que ele exterioriza ali as suas opiniões. E às vezes a pessoa, às vezes até com a melhor das intenções, querendo contribuir com o candidato, querendo simplesmente marcar a sua posição como cidadão perante o processo eleitoral e perante a sociedade, ele às vezes acaba excedendo os limites legais e pode incorrer em alguma sanção. Queria que o senhor comentasse um pouco desses cuidados que o cidadão deve ter para participar aí pelas redes sociais. Excelente. Uma das modificações intensas que aconteceram foram realmente em relação às redes sociais e ao seu controle. Então, hoje o cidadão ele tem que ter muito cuidado quando ele faz a difusão de uma notícia, de uma informação ou de um conteúdo na internet. Porque a mensagem ela ganha um alcance muito grande e isso acaba potencializando ali uma possível irregularidade ou até um possível crime. Então, o que o eleitor ele tem que fazer? Ele tem que se cercar de alguns cuidados. Ele precisa procurar a fonte da informação que ele está compartilhando. Se é referente a um candidato, procure nas fontes oficiais do candidato, procure em alguma fonte que tenha ali um jornal que traga alguma credibilidade, para que ele possa compartilhar algo que tenha uma origem, né? Que ele não seja só um difusor, de repente, de um fake news, porque senão ele pode ser responsabilizado, pode incorrer aí em crime. E na dúvida não compartilhe, né? Na dúvida não compartilhe. Exato. Na dúvida não compartilhe, principalmente se a mensagem trouxer algo ofensivo ao candidato, ofensivo a uma imagem de uma pessoa, algo que induza que está tendo algum tipo de crime. Então, procure a informação verídica. E um cuidado que eu destaco muito, Wellington, que as pessoas não sabem, é em relação às pesquisas eleitorais. As pesquisas eleitorais, elas são fiscalizadas pelos tribunais, elas são registradas, toda a sua realização é acompanhada pelos órgãos de controle. Então, a divulgação da pesquisa eleitoral, ela tem que ser feita com alguns critérios, porque senão o eleitor pode ser penalizado de uma forma muito grave. A multa, a sanção, né, uma multa por uma divulgação irregular de pesquisa, ela vai de 53 mil a 106 mil reais. Pelo valor dessa multa, eu não quero divulgar nem as verdadeiras, por uma questão de segurança. Por uma questão de segurança. Se você tiver ali uma divulgação da fonte, conseguir consultar no tribunal, ou se você reproduzir de algum grande jornal de circulação, né, se nós tivermos esses cuidados, não tem problema. Desde que não faça truncagem, montagem na pesquisa, alteração dos... Acontece muito, as pessoas pegam aqueles gráficos e aí eles aumentam a proporção. E isso também pode levar a receber a multa. Mas é importante esclarecer, essas enquetes que circulam nas redes sociais, isso não é pesquisa eleitoral, então não pode divulgar isso, correto? Isso, a enquete não é pesquisa eleitoral, eles são diferentes. E toda eleição a gente recebe um monte dessas enquetes, né? É verdade. Vai faltar talão para poder multar esse Mas vamos lá. É verdade. Eu queria que a gente evoluísse para um passo importante, porque repercutiu muito nos últimos meses a aprovação pelo Congresso Nacional do chamado fundo eleitoral, que alguns gostam de dizer fundão. É um recurso público que vai servir para financiar as campanhas eleitorais em todo o país. É um assunto que divide opiniões. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, tem gente que entende que causa mais equilíbrio na eleição e que isso fortalece a democracia, e aqueles que entendem que isso é uma usurpação dos recursos do erário público, do cidadão. As divergências à parte, mas é assim que vai vigorar, porque a norma está aprovada e os candidatos vão ter que usar esse recurso e prestar conta adequadamente disso. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Excelente. Esse fundão, né, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC. Ele chega em quase 5 bilhões e é dividido entre 32 partidos.
Essa divisão ela obedece ali a alguns critérios de proporcionalidade, de representantes no Congresso, de representantes na Câmara, no Senado, e aí cada partido tem um valor ali já estabelecido pela Justiça Eleitoral. Eu, particularmente, Wellington, acompanhei essas alterações e participei das campanhas quando era possível obter doação de pessoas jurídicas e participei nesse processo, nessa mudança do financiamento público. Nós já estamos na terceira campanha financiada com financiamento público de campanha. Eu sou favorável ao financiamento público da campanha. De fato, ele traz muito mais equilíbrio para o processo eleitoral. Ele precisa ser constantemente aperfeiçoado. Nós temos que ter os órgãos de controle, e aí eu destaco que a Justiça Eleitoral tem feito um bom papel nessa fiscalização dos recursos. E eu acredito que vai fazer ainda mais nessas eleições, porque são recursos públicos, né? Ali já não, o gasto na campanha ele precisa ser realizado de acordo com as regras impostas pela Justiça Eleitoral. Então, assim, essa fiscalização tem sido bastante intensa. Eu vou te dar um exemplo muito simples. O candidato pode gastar o recurso do fundo eleitoral com gráfica, para fazer o material de campanha, o santinho, aquele que chega na porta da casa da pessoa. Esses dados, a nota fiscal da gráfica é apresentada para o tribunal na prestação de contas. E eles têm o cuidado de verificar se essa gráfica, de fato, existe naquele local onde o CNPJ dela está inscrito. Ela confere no endereço... Para que não se apresente uma nota falsa, né? Que não corresponda a um serviço que foi efetivamente prestado. Então, eles têm feito esse tipo de cruzamento. Eles pesquisam no Google Maps, verificam se existe, se as máquinas se encontram na gráfica, se as máquinas possuem ali o contador para ver se de fato rodou aquela quantidade de material. São controles, eu estou dando um detalhe, estou citando uma situação específica para mostrar que tem se aperfeiçoado justamente por ser um recurso público, né? E os candidatos têm utilizado esses recursos para fazerem suas campanhas. E esse é um tema que é muito, muito importante que se fale aqui. O senhor chama atenção para um fato importante. O senhor diz assim, olha, eu sou a favor do financiamento público de campanha. Apesar de não ser uma unanimidade, a gente precisa levar em consideração aquilo que era no passado. No passado, grandes empresas financiavam determinados candidatos para defender os seus interesses, ao passo em que não era todo candidato que podia acessar esses mesmos recursos, porque as empresas tinham interesse em financiar determinados candidatos, por razões muito específicas, escusas ou não. Sim. Na maior parte das vezes, infelizmente, escusas, porque o país viveu experiências de escândalos dos mais graves possíveis, de envergonhar a nação em todo o mundo. Grande parte disso fruto dessa prática, desse clientelismo entre grandes corporações empresárias e os agentes políticos do país. Apesar de não ser a salvação da lavoura, o financiamento público pode, sim, uma experiência ainda muito recente, que a gente vai ter que amadurecê-la e aperfeiçoá-la, como o senhor bem disse, mas para que, de repente, a gente chegue à conclusão de que a democracia tem mesmo um preço e que esse preço vale a pena pagar para que a gente afaste definitivamente esse fantasma da imoralidade absoluta nessa relação entre o político e as empresas. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de tolerância e experimentar melhor os financiamentos públicos, sim. Eu acho que o senhor tem toda a razão. É verdade. E acaba que você dá condições para os candidatos disputarem minimamente. Claro que não é a mesma condição para todos os candidatos, mas você consegue trazê-lo diminui as distâncias, né? Diminui as distâncias, né? E aí você amplia um pouco mais ali o alcance do voto popular, da soberania popular. E uma coisa que é importante destacar, se eu estiver errado, queria que o senhor me corrigisse, parece que desse valor do fundo, 30% obrigatoriamente tem que ser investido nas candidaturas femininas, porque todo mundo se queixa de que há uma presença ainda pequena de representação das mulheres na política. Então, quando você garante 30% desses recursos, é isso mesmo? Exatamente. Na verdade, o Congresso fez algumas alterações recentes e uma que eu acho que são das mais importantes e mais inclusivas são essas que criaram essa necessidade de se ter candidaturas dos dois gêneros. Na verdade, não é 30% de mulheres, é 30% de cada
o mínimo de 30% do gênero. O mínimo. Pode ser o inverso, né? Nosso sonho é que se tenha um partido com 70% de mulheres e 30% de homens. Ou não. E uma segunda política inclusiva, que foi também extremamente benéfica e que eu acho que vai resultar em até mais, vai ser mais objetiva, vai trazer mais resultado, que foi o cômputo dos votos das mulheres para o cálculo do fundo partidário e do fundo eleitoral, das mulheres e dos candidatos negros. Porque nós tivemos uma alteração na Constituição e foi inserido o dispositivo que fala que os votos dados às mulheres e aos candidatos negros são computados em dobro. Exatamente, são computados em dobro. Então, o partido ele passa a ter mais recursos. Então, ele tem mais incentivo para investir na inclusão. Não, muito bem. Nós falamos aqui, doutor, sobre aquilo que o eleitor efetivamente precisa saber para ele não cair em armadilhas, para ele evitar de ser penalizado, porque às vezes o eleitor pode pensar, está nos assistindo assim, acha que a punição é apenas para o candidato. Não sabendo ele, passa a saber agora que o eleitor, o cidadão também pode ser multado, pode ser penalizado se eventualmente incorrer num crime eleitoral. Mas o candidato, tem muita gente que quer disputar as eleições com a melhor das intenções. O jeito acha que pode dar contribuição e às vezes pode efetivamente dar a contribuição dele, ele decide ser candidato. Mas ele não sabe em plenitude o que significa, quais as implicações de ser candidato e quais os cuidados que ele deve se cercar. O senhor é um especialista, o senhor assessora vários candidatos para que eles não errem e não sejam penalizados. O que o candidato basicamente precisa saber para não cometer erros? Nós temos várias fases no processo eleitoral, né? Nós estamos acabando uma fase agora, que foi uma fase de pré-campanha. Nós temos a fase das convenções, que ainda estão acontecendo e vão até o dia 5 de agosto. Depois nós temos uma fase mais interna, que os partidos vão registrar os seus candidatos. E a partir do dia 16 nós temos propriamente a campanha eleitoral. O candidato, ele parte dessa campanha no dia 16, né? E aí ali ele pode começar a fazer de fato a sua campanha eleitoral, pedir o voto para o eleitor, falar o seu número. Antes disso, ele não pode pedir o voto, senão ele pode ser sancionado com uma multa por propaganda extemporânea. Então, só a partir do registro da sua candidatura, somente a partir do dia 16, é que ele pode efetivamente pedir o voto. E vai ter que observar todas as regras que estão ali presentes, ele tem que se cercar obrigatoriamente. Hoje, o candidato precisa ter um advogado e um contador na sua equipe. O contador para fazer a sua prestação de contas e justamente o que nós falamos, prestar contas do recurso que ele recebeu, seja público ou privado. E ele precisa do advogado para lhe dar esse assessoramento e tramitar todas essas informações nos tribunais, nos órgãos de controle. Então, ele precisa se cercar ali para não cometer nenhum tipo de propaganda irregular. Por exemplo, nós não podemos mais, não é mais permitido propaganda na forma de outdoor, aqueles outdoors nas rodovias ou grandes placas. Isso não pode ser feito, senão o candidato pode receber uma multa de R$15 mil. E assim nós temos uma série de outras propagandas que não podem também ser realizadas. Não pode receber doação de pessoa jurídica, de nenhuma forma, ou de entidades, associações. São pessoas que são vedadas de doar e o candidato tem que estar atento, porque senão ele pode sim ser responsabilizado. Mesmo que ele não tenha pedido a doação, se ela foi realizada, o candidato tem que fazer a devolução, encaminhar essa doação para o Tesouro. Então, são pequenos, mas importantes detalhes para que ele não incorra ali no abuso de poder econômico, no abuso de poder político, e aí possa ser responsabilizado, se eleito, até perder o seu mandato. O candidato precisa ter muito cuidado e muito zelo com a sua campanha, né? Não é apenas ser candidato. O senhor está falando aqui, eu estou refletindo. Vamos considerar um cenário hipotético em que um adversário decida fazer capciosamente para colocar o adversário em dificuldade, fazer uma propaganda como sendo do outro. Pode colocar ele em dificuldade, não tem que ter zelo, ou pegar um material de campanha e colocar num lugar que não seja adequado. Essas coisas precisam ter... O candidato precisa ter zelo com a sua campanha, né? Não pode ser um candidato descuidado, displicente, né? Exatamente. Claro que assim, o direito dá ao candidato, ali a sua faculdade de defesa. Então, ele vai poder provar para a justiça se foi ele quem fez a propaganda irregular ou não. Algumas vezes é considerado o alcance, outras não. Mas ele precisa ter todos esses zelos,
fazer uma campanha propositiva, dentro das regras. As pessoas, os candidatos, eles são muito criativos para encontrar formas de fazer a propaganda eleitoral sem contrariar as normas que já se encontram. E não são tantas normas. Hoje você fala com o seu eleitor de várias formas. As redes sociais são na verdade, hoje, acredito, o maior instrumento de comunicação. Né? Vai ser pela internet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelas redes sociais. E ainda assim, uma parte da campanha ainda segue aquela linha tradicional do santinho, do apoiador, do carro de som. Isso tudo ainda é permitido, tem que ser feito de uma forma bem controlada e bem organizada. Doutor Daniel, a despeito da gente ter uma legislação muito aperfeiçoada, que vem sendo modificada ao longo dos anos para atender às novas expectativas da sociedade, a despeito de haver uma sociedade muito mais participativa hoje do que antes. Com certeza. Mas é bem provável que muitas pessoas não saibam ainda como denunciar uma prática irregular. O sujeito viu lá uma propaganda eleitoral que ele julga ser inadequada, ou uma conduta de um candidato que ele achou que é inadequada, que viola a lei. Nesses casos, se o cidadão que está nos assistindo, se ele presenciar nas eleições vindouras agora, desse ano, alguma prática que ele entende ser irregular, como é que ele faz para denunciar isso? Hoje nós temos várias formas. Eu acho que assim, tudo tem evoluído muito, então a própria Justiça Eleitoral tem colocado um acesso facilitado para o cidadão. Hoje você tem um aplicativo da Justiça Eleitoral, onde é possível fazer a denúncia. No próprio site da Justiça Eleitoral também há o local específico para a denúncia de propaganda irregular ou de alguma conduta irregular. E você tem, como sempre, ali o órgão de controle, que é o Ministério Público Eleitoral, que basta se dirigir ao Ministério Público Eleitoral ou ir até o seu site, juntar ali os seus argumentos, suas provas, que você vai levar essa denúncia de irregularidade à Justiça. O eleitor ainda pode ficar muito tranquilo, que ele tem a opção de fazer isso de uma forma anônima, né? Para que não... Olha que interessante, então o cidadão pode fazer anonimamente. Pode fazer anonimamente, claro que a Justiça vai verificar se de fato tem algum sentido aquela denúncia, vai analisar todos os documentos e provas que são anexados, mas se tiver, vai dar sequência, vai fiscalizar e vai adotar as sanções que forem necessárias. O principal é a retirada de qualquer propaganda irregular, porque ela desequilibra o pleito. A tendência é sempre equilibrar o pleito. Se um candidato não pode, o outro também não pode. E assim você vai construindo uma forma mais justa aí de divulgação das campanhas eleitorais. Ter eleições mais justas é um esforço diário, é um esforço cotidiano que exige o empenho e o envolvimento de toda a sociedade. A democracia, o aperfeiçoamento dela é um dever de todos nós. Nós estamos caminhando, lamentavelmente, para o fim. E eu queria, doutor Daniel, encerrar assim, com as suas considerações finais. O que a gente pode esperar, o que nós podemos esperar para as eleições desse ano? Sei que o senhor tem atendido muitos candidatos, sei que o senhor atua efetivamente na área do direito eleitoral, é uma referência nesse ramo do direito. E eu queria que o senhor falasse assim para o cidadão. O que nós podemos esperar dessa eleição? Como é que está o clima? Essa é uma eleição muito polarizada, sabe, Wellington? A gente espera que ela não siga com muito radicalismo. O eleitor, ele é uma peça essencial nesse processo. Muito mais até do que só a eleição do Poder Executivo, o nosso eleitor precisa ter muito cuidado ao eleger o nosso legislativo, porque ele é extremamente essencial como base para o governo, como base para a execução das políticas públicas. Em Minas Gerais, nós temos 53 deputados federais, 77 deputados estaduais. São estes 53 deputados federais, junto com o corpo, o restante da nossa Câmara, junto com os nossos 81 senadores, são 513 deputados, 81 senadores, são eles que definem o orçamento, são eles que definem a linha de ação do governo, do executivo. Então, a escolha dos nossos parlamentares é muito importante. Eu chamo a atenção para o eleitor para que ele escolha o seu candidato com base nas capacidades, com base nas suas propostas, com base na sua ideologia, né? Mas traga um candidato que efetivamente vá construir algo propositivo para o Brasil.
Eu respeito o voto de protesto, mas você tem que lembrar que quando você vota no voto de protesto, no candidato que está despreparado, você está talvez levando para dentro de uma casa legislativa alguém que não entende nada do processo legislativo, alguém que não entende nada da própria democracia. E há outras formas de protestar que não seja o voto, que é um voto que tem consequências tão severas na vida de todos nós, né? Exatamente. Então, um pouco de responsabilidade, né? É bom você chamar atenção para esse assunto, porque é legítimo o direito de qualquer pessoa protestar. Aliás, até é desejável que se faça. Sim. Mas protestar pela via adequada. O voto não é lugar de protestar, o voto é lugar de você manifestar o seu desejo daquilo que se espera de um país, né? Exatamente. Eu acho que um protesto, você ir para a rua, levar uma bandeira, levar o seu grito, a sua vontade é muito importante. Mas na hora de escolher o seu candidato, o seu presidente, o seu governador, o seu senador, vote com consciência. Vote pelo histórico, pela capacidade, pelas propostas do candidato, e não como protesto. Doutor Daniel, quero te agradecer pelas considerações que trouxe aqui. O senhor trouxe um debate de excelente nível e abordou um tema que é caro para todos nós na sociedade, que é o nosso processo eleitoral, que está amparado pelo direito eleitoral, que o senhor fala aqui com tanta propriedade, com tanta convicção. Quero te agradecer e nós não vamos conseguir esgotar esse assunto aqui, por isso já fica o convite para o senhor voltar mais vezes. Eu agradeço a você que nos acompanha e, querendo Deus, na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez.